Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Hoje eu estou enviando um slide, na verdade ele é igual ao slide da semana passada, mas está mais completo, tá? Porque eu acrescentei concentração comum e alguns exemplos de densidade e de concentração comum. Então vamos começar com densidade, que na verdade é um tema que vocês já aprenderam no ano passado, né? Para vocês entenderem alguns conceitos do ano passado, algumas coisas que vocês viram no primeiro ano, vocês precisavam saber da densidade. Então esse ano a gente dá uma passadinha por cima, assim, é rapidinho nesse conteúdo. O que seria a densidade? É a relação entre a massa da solução e o volume total, tá? Densidade igual a massa total, o peso, o quanto que vocês vão ver ali na balança, a massa total e o volume que está sendo ocupado por aquela medida de massa, tá? Por aquele peso ali. Então, nós temos a unidade padrão, que é ml ou centímetros cúbicos, que na verdade significa a mesma coisa, então vocês têm que cuidar que aqui é tudo a mesma coisa. Tá? As unidades, na verdade, para densidade, ela pode ser em gramas por ml, gramas por centímetros cúbicos ou quilogramas por litro. Então aqui é quando a gente está falando em proporções pequenas, tá? Gramas por ml são tamanhos menores, medidas menores, vamos dizer assim. Quando eu trabalho em quilogramas por litro, eu já estou aumentando muito mais as proporções. Resultado aqui, ó. O que significa o metro cúbico? Vocês já viram isso em matemática, mas eu vou só dar uma relembrada que metro cúbico vocês têm que calcular, então vocês têm um cubo, né? Para ver o volume desse cubo, vocês precisam fazer o quê? O cálculo de quanto que tem de largura, tá? Ó, largura, quanto que ele tem de comprimento e quanto que ele tem de altura. Então, são só três medidas: altura, largura e comprimento. Então, vocês tendo essas três medidas, vocês vão achar o valor do metro cúbico. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho 6 metros nessa largura, 1 de profundidade, né? E aqui eu tenho 4 de altura. Então, se eu multiplicar a altura vezes a profundidade e vezes a largura, eu terei o valor de metros cúbicos, 24 metros cúbicos. Aqui eu tinha colocado um videozinho para vocês, e aqui eu tenho uma comparação. Todos esses cubos aqui têm o mesmo volume, todos eles têm 1 metro cúbico, tá? Todos eles têm 1 metro cúbico. Só que é o seguinte, a massa que tem em cada um deles é muito diferente. Então, aquele que possui maior massa como o volume é o mesmo para todos, na realidade, o que tem a maior densidade. Então, quem tem a maior massa é esse aqui de 7.800, que é o ferro. Então, esse tem a maior densidade. Na sequência, esse aqui do alumínio, depois da madeira, aqui da aroeira e do cedro, né? Por que uma bolinha, por que a bolinha verde e a outra, a branca, era vermelha, né? Na verdade eu esqueci de trocar ali, tá? Flutua. Acontece o seguinte, vocês já sabem que a densidade da água é 1. Então, objetos que têm densidade inferior, menor do que 1, eles irão flutuar na água, tá? Então, essa bolinha é menos densa, pois essa bolinha tem um valor de densidade menor do que 1. Já esse objeto aqui, eles têm as mesmas proporções de volume, ó. Só que a massa dele é maior, porque ele afundou. Então, a densidade dele total, tá? Ela é superior à da água, é por isso que esse objeto afunda. Aqui eu tenho um outro exemplo do ano passado que a gente falava da decantação de líquidos. Eu tenho dois líquidos, né? Um é o azeite, o óleo, né? E o outro é a água. O azeite ele é mais leve do que a água, menos denso do que a água, por isso que ele fica flutuando em cima. Ó. Então, no momento que tu abre esse funil de separação, vai acontecer o quê? Tu vai separar a água, vai sair toda ela. No momento que chega no azeite, tu fecha a torneirinha. Então, tu tem a separação de dois líquidos, tá? Através da densidade.
Onde encontramos também a referência de densidade é nas torres de fracionamento, tá? Tipo no polo petroquímico. Esse aqui é destilação fracionada. Os mais leves ou menos densos, que são mais voláteis, eles ficam na parte superior. Os mais leves, gases, mais para cima. Líquidos na parte intermediária e os sólidos na parte de baixo aqui. Porque os sólidos têm maior número de carbonos, eles são mais densos, tá? Então, nosso dia a dia tem muito isso, gente. É muito utilizado a densidade. Geralmente não é na parte final, a gente no consumidor final, mas na hora de obter matérias-primas, geralmente eles precisam trabalhar bastante com esse valor de densidade. Então, nós temos os cálculos, né? Que isso aqui não tinha no outro slide. Eu tenho aqui um cálculo de densidade, né? Tá dizendo assim, uma solução apresenta massa de 300 gramas. Uma coisa que eu quero que vocês façam, no lado esquerdo do problema, na hora de resolver o problema, eu quero que vocês coloquem as unidades. Tá tudo bem certinho, retirar todas as informações do problema e colocar ali para ficar mais fácil de vocês fazer a conta depois. Então, vocês colocaram ali, ó, massa, então a massa total é de 300 gramas e o volume é de 40 centímetros cúbicos. Se não tivesse falado assim, ó, qual é a sua densidade em gramas por litro, vocês iriam fazer só o 300 dividido pelo 40. Mas como eu quero fazer uma conversão de unidades, ó, ml, que é centímetros cúbicos em litros, vocês precisam fazer a divisão. Então, quando eu tenho centímetros cúbicos ou ml e eu quero transformar em litros, precisa ser dividido por 1000, tá? Então, vocês vão usar muito essa conversão de medidas, transformar ml em litros. Então, a densidade tem a massa total dividido pelo volume aqui em litros, então deu o valor de 7.500 gramas por litros, tá? No outro problema também está pedindo nesse número 2 para converter em gramas por litros. Então, vocês têm a massa aqui de 120 gramas e o volume de 100 centímetros cúbicos. Se não tivesse essa informação aqui que ele quer nessas medidas, vocês fariam a divisão desse 120 por 100. Mas como ele quer em gramas por litros, vocês têm que transformar os centímetros cúbicos dividindo por 1000 em litros, tá? Então, coloca na fórmula, densidade igual 120 gramas dividido por 0,1 litros, e eu tenho o valor de 1.200, como são unidades diferentes, vocês juntam no valor, na resposta final, é gramas dividido ou por litros. Tá? Aqui eu pedi algo diferente, que ao invés de densidade, para não ficar todos os problemas iguais, eu pedi a massa, tá? A massa é a nossa incógnita, eu dei a densidade, que é de 3,5 gramas por litro, e dei o volume, né, de 2 litros. Então, aqui vocês já estão vendo que estão nas mesmas unidades, ó, 3,5 gramas por litros, ó, litros, e aqui litros também. Então, tu só coloca no problema. O que acontece aqui nesse cálculo? Como minha incógnita é a massa, né, e ela está nessa posição no cálculo, vocês precisam isolar ela, e quem está dividindo passa no outro lado multiplicando. Então, eu pego esse 2 litros e vai multiplicar o 3,5 gramas. Isola, então, é uma equação de primeiro grau, faz a multiplicação. Como eu tenho litros repetido aqui, ó, sempre que aparecem unidades iguais, tá? Litros e litros, no caso, eu tenho que cortar. Então, tu corta os litros e sobra somente gramas aqui no final. Aqui eu tenho, para entrar na parte de concentração comum, tá ensinando como que prepara uma solução química. Então, eu preciso tarar, na verdade, colocar um becker, um copo, ou qualquer coisa que possa, para a gente usar como recipiente, tá? E vocês vão pesar o sólido, o soluto que vai dentro dessa solução. Então, eu pesei o sólido. Aí eu vou acrescentar água ou qualquer um outro solvente, geralmente é água, né? Tá? Então tem o soluto, misturou com o solvente. Esse solvente vai ser, já foi misturadinho aqui, isso se tornou uma solução.
Essa solução será transferida, tá, por esse balão volumétrico aqui. E depois, o que sobrou vai ser lavado de novo, ó, limpado o frasco e adicionado o restante ali no final. O que que acontece? Vocês vão obter um volume, tá? Só que esse balão volumétrico, ele tem uma indicação aqui, um risquinho aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver, que o volume para ficar certinho, tá? Para ser uma solução bem preparada, tem que chegar nesse risquinho ali. Então tem que acrescentar mais um pouco de água até chegar naquele risquinho aqui em cima. Aí agita para misturar bem, aí vocês têm uma solução preparada, tá? Um dia a gente vai fazer isso em laboratório. É bem simples. Então agora estão mostrando como se prepara uma concentração comum, tá? Eu tenho o sal de cozinha, tá? Eu peso, digamos, 35 gramas do sal de cozinha e adiciono água, né? Até completar o valor de 150 ml. No total eu tenho o valor de 150 ml, então eu adicionei a água no sal para completar aquele valor de 150. Sempre vocês vão colocar o soluto, que é na menor proporção, geralmente é sólido, e depois coloca o solvente, que é o líquido. Qual que é a diferença de densidade para concentração comum? Se vocês vão olhar assim, vocês vão notar que é massa dividido por volume, tá? Só que na densidade é a massa total. Aqui é a massa, ó, M1. M1 significa a massa do soluto. Então é a massa somente daquele, geralmente é sólido, né, o soluto, daquele sólido que é pesado na balança, tá? Então não é a massa total, não é o peso de tudo que foi preparado, é só do sólido. Concentração é só daquela parte do soluto, no caso, né? Então, vocês vão usar concentração igual massa do soluto dividido pelo volume final da solução. Os valores têm que ser em gramas por litros, tá? Então, como na maioria das vezes os cálculos vão vir com ml, vocês vão ter que fazer a conversão. Ml ou centímetros cúbicos, para transformar em litros, vocês precisam fazer a divisão por 1000. Então, ml divide por 1000, vocês têm a resposta em litros. Então, o valor aqui. Eu tenho um rótulo de um frasco que indica que existem 50 gramas de sulfato de níquel. Então, massa do soluto é 50 gramas. Em 1 litro de solução, volume final, então, 1 litro. Calcule a concentração comum. Então, é só vocês fazer a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Eu pego 50 gramas, divido por 1 litro, dá 50 gramas por litro. Como tem dois valores de unidades diferentes, vocês não cortam nada, mantém no resultado final, tá? Aqui eu tenho um segundo cálculo que está dizendo que em uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de hidróxido de sódio em água, suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, a massa do soluto, tá, é 40 gramas. E eu tenho um volume final que é de 400 ml. No momento que eu vou fazer o cálculo de concentração comum, eu preciso converter esses ml aqui em litros, porque a resposta tem que aparecer em litros, a não ser que o problema peça em ml, tá? Se ele não pedir em ml, vocês têm que fazer a conversão. Então, transforma ml, divide por 1000, né? Aí vocês têm o valor de 0,4 litros. Então, concentração igual massa do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração igual a 40 gramas dividido por 0,4 litros é igual a 100 gramas por litro. Vocês mantêm o mesmo valor ali, as unidades de medida. Aqui eu tenho um outro caso. Então, dissolve-se 100 gramas de hidróxido de sódio, então massa do soluto é 6 gramas, né? Em água suficiente para obter uma solução de concentração de 4 gramas por litro. Eu já sei quanto que eu tenho de concentração, mas eu não sei o volume. Então, está pedindo o volume dessa solução. Nesse caso aqui, a incógnita vai ser o volume, tá, gente? Então, o que que acontece? Uma equação de primeiro grau. Quando a incógnita está aqui, ó, eu coloquei 6 gramas aqui em cima na massa, 4 gramas por litro na concentração,
e o volume é incógnita, eu preciso trocar, ó. O volume vai para o lugar de concentração e o valor de concentração vem aqui embaixo no lugar de volume. Então, volume é igual 6 gramas, que mantém em cima, dividido pela concentração em gramas por litro. Volume final, como eu tenho gramas aqui em cima nesse cálculo e embaixo também, eu corto ela, pois apareceu 2 vezes, e minha resposta vai ser somente em litros, que é a unidade que não está repetida, que não tem mais, não tem 2 vezes, não aparece 2 vezes, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Copiem esses exemplos no caderno de vocês, tá? Eu vou até modificar aquele aqui que eu coloquei a bolinha, tá? Ao invés de branca, vou colocar a vermelha, né? Então, vocês podem copiar algumas informações que tem nesse slide aqui, tá? Que são informações novas. E eu vou deixar amanhã para vocês uns exercícios que é para vocês fazer e entregar semana que vem. Na verdade, vocês vão tirar uma foto e anexar lá naquele tópico que eu criei dos exercícios, tá? Se vocês tiverem dificuldade, não tem problema, se errar a conta, não tem problema. O importante é que vocês façam as atividades. E não esqueçam de marcar como feita lá no Google Classroom, tá? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!